Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Adri, sou diretor de criação na MT Design e professor de design gráfico e edição de fotografia. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês uma dica bem legal do Photoshop, que é a de recortes de sombras. Vejam, por exemplo, aqui nessa imagem que eu já preparei para vocês, que eu tenho a imagem aqui do óculos e o óculos tem a própria sombra dele aqui, ó, projetada aqui no chão. Qual é o meu objetivo aqui? É conseguir fazer o recorte desse óculos, colocar ele em uma outra textura, que no caso já preparei aqui, ó, nessa imagem de fundo, e utilizar a mesma sombra que ele já tem aqui, ó, a sombra original dele nessa nova textura. Para facilitar o nosso trabalho, eu já deixei o meu óculos recortado. Ó, a minha máscara já está aqui, se eu segurar o Shift e clicar nela, vocês vão ver que ele já está recortado, ó. O único problema é que eu não recortei ainda a lente. Eu decidi fazer o recorte dela junto com vocês, porque no caso a gente vai precisar do vidro do óculos ali também no produto final. Então eu fiz o recorte só da armação para a gente poder ganhar tempo e o vídeo ficar mais rápido. Mas eu vou fazer o recorte das lentes também para a gente ter essas lentes no nosso produto final. E aí eu vou mostrar como aplicar a sombra da própria imagem na nossa composição final. Então vamos lá. Vou segurar o Shift, vou clicar na máscara novamente para ocultar ela. Beleza. E vou fazer a seleção rapidinho das lentes aqui para a gente conseguir estar utilizando ela na nossa composição final. Para fazer isso, vou utilizar Pen Tool, P de pato é o atalho, ó. Acionei a Pen Tool. E vou fazer uma seleção rápida aqui. Vou fazer um processo bem rápido para a gente ganhar bastante tempo e o vídeo não ficar cansativo. Então, ó, como é uma seleção simples, não tem para que perder muito tempo. Eu já fiz vídeos para vocês sobre recorte com a Pen Tool, sobre seleção com a Pen Tool, né, e criação de máscaras para fazer o recorte. Pronto, ó. Agora que eu fiz a seleção com a Pen Tool, vou dar um Ctrl Enter para fazer a seleção. Ctrl Enter ele transforma o nosso path, o nosso caminho, em uma seleção. E agora, selecionando aqui a minha layer, ó, do óculos, eu vou dar um Ctrl J. E com isso eu acabei de fazer a cópia. Ó, se eu mover aqui, vocês vão ver que eu tenho a cópia só das lentes. E é isso que eu quero. Vou até alterar o nome aqui da minha layer para lentes. E essa de baixo eu vou renomear para óculos. Então, segurando o Shift e clicando novamente na minha máscara, a gente vai ver agora o nosso recorte do óculos e a lente por cima. Ó. Exatamente isso que eu quero. E agora vamos para o nosso trabalho, que realmente é o foco desse vídeo, que é a aplicação da sombra. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou anular minha máscara temporariamente novamente, ó, seguro o Shift, clico nela novamente para eu ver a área da sombra aqui da imagem original. Vou selecionar a ferramenta Laço e vou fazer uma seleção grosseira aqui mesmo, ó, ao redor da minha sombra. Não importa se pegar armação também. Ó, faz uma seleção mais ampla, igual eu fiz aqui, porque tem uma sombra bem difusa aqui, ó, e a gente quer aproveitar o máximo possível dessa sombra. Com a minha layer dos óculos selecionados, eu vou dar um Ctrl J. Ele vai duplicar para mim só aquela área selecionada, ó, que é essa aqui. Percebam que a sombra está nela, a armação também. Ctrl Z para voltar para a posição original. Vou renomear o nome dessa layer que eu acabei de duplicar para sombra. E vou arrastar ela para trás da layer dos óculos. Beleza. Se eu trouxer a máscara novamente, ó, só clicando novamente na máscara, vocês vão ver que está dessa forma. Ó. Eu tenho a minha armação recortada por cima e a sombra que eu acabei de recortar por trás. Ó. Se eu alterar o Blend Mode da sombra de normal para Multiply, a gente vê que automaticamente essa layer da sombra já começa a misturar com a textura do fundo. Porém, você percebe que a marca da minha seleção ainda está presente. E o que eu posso fazer para corrigir isso? Essa marca ela ficou visível porque essas regiões das bordas aqui, elas não são tão claras a ponto de fazer com que o Multiply oculte elas. Então, qual é o próximo passo?
a gente clarear essa região da imagem, essa região dos contornos, para que ela fique tão clara a ponto do Multiply não conseguir mais mostrar elas para a gente, para que ele mostre só essas áreas mais escuras aqui das sombras. Isso é muito simples de ser feito. Vou criar uma nova camada de ajuste do tipo Levels, nova camada de ajuste Levels, acima da layer da sombra. Posso utilizar o botãozinho de clip aqui, para clipar essa layer somente na sombra, para que eu veja o efeito dela sendo aplicado só na sombra, só na sombra e não no resto da composição. E aí o que eu quero fazer? Eu quero fazer com que essas áreas que eram claras se tornem tão claras a ponto do Multiply não conseguir mostrar mais ela para a gente. Então eu vou pegar aqui os highlights da minha imagem, no caso aqui das sombras, e vou aumentar eles até que eles sumam da imagem. Aqui já sumiu e eu já consigo ver a minha sombra sendo projetada ali no fundo da minha imagem. Posso utilizar os midtones e os shadows para deixar a minha sombra mais forte ou mais fraca, dependendo do meu gosto. E com isso, galera, a gente já tem a nossa sombra aplicada ali de uma forma muito natural. E lembrando que é a sombra do próprio material, do meu próprio óculos, da imagem original. Olha só, muito legal, muito poderosa essa técnica. Para fechar agora o nosso trabalho, a gente tem um trabalho mais legal, mais realista, eu vou ter que trabalhar um pouquinho com a lente também. Porque a lente, ela continua com aquele fundo do óculos original, ela não está misturando aqui com a nossa composição. Para fazer isso também é muito simples. Se para eu exibir aqui os tons escuros da minha imagem eu usei o Multiply, e lembra galera, eu já tenho um vídeo no canal sobre os Blend Modes, mostrando toda essa questão de luzes, sombras, tons claros, tons escuros. Dá uma olhadinha lá para você entender isso, porque os Blend Modes são um recurso muito importante aqui no Photoshop. Então, vamos lá. Com a layer das lentes selecionadas, eu vou alterar meu Blend Mode para Screen. O Screen vai fazer com que os tons escuros da minha lente se tornem transparentes e os tons claros se tornem visíveis. E nesse momento, eu posso simplesmente diminuir a opacidade da minha lente. Que aí ela já mistura bem melhor com o meu background, com o meu fundo. Aqui, com a textura da madeira. Para melhorar mais ainda, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ela aqui em 100%. Vou adicionar um Levels nela também, nova camada de ajuste, Levels. Vou clipar esse Levels utilizando o botão de Clip, para que ele clipe e seja aplicado só na lente. Se eu mexer agora ele pega só na lente, porque ele foi clipado. E qual é o meu objetivo? Eu vou escurecer os tons escuros dessa imagem, porque o Screen está exibindo só os tons claros. Então, se eu escurecer mais os tons escuros, eu vou limitar a visibilidade dessa layer das lentes apenas para os tons que realmente são mais claros na imagem. Olha só o resultado. E com isso, eu consigo fazer com que meus highlights eles sejam limitados apenas a algumas regiões mais específicas, dando um resultado muito mais natural e muito mais real para a nossa composição. Olha só, eu consigo controlar aqui os reflexos. E desse jeito a nossa imagem fica muito mais interessante. Olha só, antes, depois, antes, depois. E eu nem preciso alterar mais a opacidade da layer. Sem a lente, com a lente. Sem a lente, com a lente. Sem a sombra, com a sombra. Se eu agrupar desse Levels até a layer da sombra, cliquei no Level, seguro o Shift, clico na layer da sombra, ele seleciona tudo para mim. Ctrl G de grupo para agrupar. Agora eu tenho a minha layer dos óculos totalmente com a sombra e com o seu reflexo aqui das lentes. Aonde eu colocar esse material, ele vai se adaptar perfeitamente ao meu background. Independente do background que eu colocar aqui, ele vai se adaptar também, ele vai ficar super legal. Se eu criar, por exemplo, uma cor de preenchimento aqui no fundo, um solid color, colocar um azulzinho, olha só, galera. Funciona perfeitamente. E qualquer cor que eu colocar aqui, ele vai funcionar muito bem, Olha só. Legal demais. Então, essa é a dica que eu queria deixar aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ela seja útil aí para o dia a dia de vocês e vocês consigam usar ela nos trabalhos de vocês de uma forma
bastante frequente sempre que vocês precisarem fazer esse tipo de composição, aplicando a sombra do próprio material, porque quem já fez composições aí e tentou criar sombras exclusivas para aquele material sabe o quão complexo é fazer isso de uma forma natural, de uma forma realista. Então essa dica aqui ajuda demais nesse sentido. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de dar o like no vídeo. Isso ajuda demais o canal a continuar crescendo e a continuar trazendo vídeos desse tipo para vocês, com essas dicas super poderosas e que vocês venham aprender cada vez mais dessa ferramenta tão poderosa que é o Photoshop e possam aplicá-la no dia a dia de vocês. Muito obrigado por assistirem mais esse vídeo e até o próximo.